Paz do Senhor, querida Igreja. Glória a Deus. Estamos prontos para ouvir a voz de Deus, amém? Estamos prontos para ouvir a exposição da sua Santa Palavra. Eu queria convidar os meus irmãos para abrirem no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e vamos ler os versos 3 ao 6. E esta será a continuação do nosso estudo da exposição da carta de Paulo aos Efésios. Estamos quase a encerrar, falta pouco, mais de umas 6 ou 7 semanas, amém? Efésios capítulo 5, e vamos ler os versos 3 ao 6. E diz assim a palavra de Deus: Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pai, graças te dou, Senhor, pela oportunidade de termos a Tua Santa Palavra aberta nas nossas mãos. Prepara, Senhor, agora os nossos espíritos, as nossas almas, liberta as nossas mentes, levando cativo todos os pensamentos. Prepara, Senhor, o nosso coração para ser um receptáculo puro para receber a Tua Palavra. Fala connosco, Senhor. Fala connosco. Utiliza, ó Deus, como um instrumento, como um canal, como o Teu mensageiro, para que na exposição desta palavra haja sabedoria, haja conhecimento, haja engrandecimento, haja, Senhor, mais unção, mais poder e mais autoridade, para que possamos falar o Teu Evangelho a todos aqueles que ainda não o conhecem. Para a Tua honra e para a Tua glória. E agora sim, acreditando que assim seja. Amém. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos no ponto em que Paulo trata, não agora a Igreja, mas o povo que compõe a Igreja. Amém? Eu queria só dar um pequeno resumo daquilo que nós já falámos. E se retornarmos ao capítulo 4, aqui Paulo, no capítulo 4, ele começa a tratar com as questões da Igreja. E ele começa logo no verso 1 do capítulo 4, chamando a nossa atenção para andarmos como é digno da chamada, da vocação, do chamamento, da eleição com que nós fomos chamados. E como é que nós fazemos isso? Com toda a humildade e mansidão, longanimidade, e nos suportando uns aos outros. Mais à frente ele vai explicar de que forma é que essa humildade, essa mansidão, de que forma é que nós aprendemos a andar dignos da vocação que fomos chamados, porque ele deu apóstolos, ele deu profetas, ele deu evangelistas, ele deu pastores e doutores para serem os transmissores da vontade de Deus, para serem iluminados pela palavra, para que por esses homens e por essas mulheres, lógico, a palavra seja vista como uma realidade para a nossa Igreja, amém? Só podemos crescer mediante a exposição da palavra. E porquê é que ele dá essas pessoas, esses homens para a Igreja? Porque quer o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em vento toda a doutrina, antes seguindo a verdade, em caridade, em amor, e crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Então a Igreja não pode crescer na expectativa de um homem, na expectativa de um nome posto numa porta, na expectativa do número de membros. A Igreja só pode crescer na expectativa de Cristo, porque Ele é a cabeça da Igreja. Amém?
Ele é que pensa e nós fazemos. Se você pensava que era você que pensava, está a pensar mal. Cristo é quem pensa porque Ele é a cabeça. Cristo é quem dá. Cristo é quem põe as regras da conduta da igreja. A partir do verso 17, Paulo começa a falar já com os santos. Até aqui ele tem falado com a igreja como um todo. Os membros, a união da igreja, a unidade da fé da igreja. Mas agora aqui, a coisa vai complicar um pouco. Porque ele começa a falar individualmente com cada um de nós. E em primeiro lugar, a partir do verso 17, ele diz para nós não andarmos mais como andam os outros, para nós não praticarmos mais, não falarmos mais, não agirmos mais como falam os outros. Porque nós temos que ter uma postura diferente. O cristão, meus amados irmãos, ele tem que ter uma postura diferente, senão não é cristão. O cristão serve para fazer a diferença. O cristão é a luz do mundo, é o sal da terra, é o espelho que reflete a luz. Então não podemos ser iguais aos outros. Pastor, mas eu preciso de me chegar ao outro, ser mais ou menos como o outro. Não, você não tem nada que ser mais ou menos como o outro. Você é cristão, o outro é gentil. Você vai lá, fala a palavra, quem age é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo, não é você. Portanto, não entre em sincretismos. Não entre na mesma roda, porque você não vai ganhar ninguém, antes, pelo contrário, você vai se perder a si próprio. É isto que Paulo fala a partir do verso 17. Ele vai dando aqui uma lista e ele diz: não entristeçam o vosso espírito, antes renovai, revistai-vos do novo homem. E aqui, a partir do verso 25, ele começa aqui a criar uns contrastes que eu chamo-lhe o passo negativo e o passo positivo. O homem que só anda com um pé é coxo. Amém? Das duas uma, ou é coxo ou é amputado. Mas glória a Deus que os cristãos andam com dois pés. Mas os passos aqui são os passos espirituais refletidos na nossa maneira de estar, de agir, de pensar e de falar dentro da comunidade onde nós estamos inseridos. Eu nunca lhe disse, você vai ouvir dizer que o cristão tem que se ficar isolado, fechado em casa, não pode ter contacto com o mundo ou com outras pessoas ou com a realidade existencial que existe à nossa volta. Não. O cristão está inserido numa comunidade em que nessa comunidade existem cristãos e não cristãos. E dentro da classe dos cristãos ainda há uma subclasse que é o supostamente cristão. Amém? Porque muitos cristãos não são verdadeiramente cristãos. Porque são cristãos que andam em sincretismo, ou seja, andam divididos, para não aborrecer, para não criar as suscetibilidades. Eles nem falam, acompanham nas conversas e pensam que isso é amor. Não é amor. Não é amor. Isso é perdição. Ao não ganhar o outro, você perde o outro e perde-se a si próprio. Quem me está a compreender, diga amém. Passo positivo, passo negativo. Pelo que deixei a mentira, falei a verdade. Irai-vos, mas não pequeis. Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas palavras que edifiquem. Paulo nos está aqui a dizer e nos está aqui a trazer à realidade a importância que é nós deixarmos as coisas, mas fazermos algo. Não basta eu deixar de mentir, eu tenho que deixar de mentir e começar a falar a verdade. Amém? Eu tenho que deixar de roubar e tenho que começar a portar com honestidade. Que tipo de cristão somos nós? Se ainda estamos tratando com as coisas do mundo e com as coisas de Deus com desonestidade. Amém? Isso não é ser cristão. E aqui no verso 30, ele diz: não intercessais o Espírito Santo, no qual estáis selados
para o dia da redenção. Toda a amargura, ira e cólera, gritaria, blasfémia e toda a malícia sejam tiradas entre vós, antes cedo uns para com os outros. O que Paulo está aqui tratando é do nosso relacionamento entre nós e os homens. Amém? Relacionamentos interpessoais. Quando ele diz não interessais do Espírito Santo, ele não está aqui a falar dos pecados do Êxodo 20. Não mates, não cobices, não furtes. Ele não está falando disso. O que ele está falando é do modo em que nós tratamos o nosso próximo, seja ele cristão ou não. Porque você ganha mais depressa um homem ou uma mulher, uma pessoa, para Cristo, quando você transmite por si próprio, ou seja, não é aquilo que se trabalha no exterior, é aquilo que vem do interior. Você transmite paz, segurança, honestidade, fidelidade, amor. Você está a entender isto? É desta forma que o Espírito Santo consegue trabalhar em si e os outros conseguem ver uma realidade diferente que eles querem experimentar. Eles não conhecem, mas eles a querem. Amém? Olha que eu sei que eu estou falando. No meu meio ambiente, houve gente que me conheceu quando eu estava na podridão. E essa mesma gente conhece-me agora. E eles dizem, Gomes, João, que diferença. Que diferença. No fundo, o modo de estar da vida dos cristãos, ela influencia a sociedade. Deixe que eu lhe diga uma verdade. Só há duas instituições que podem influenciar uma sociedade. Quando eu falo em sociedade, é aquilo que nós vivemos. É a nossa sociedade, é o nosso país. A primeira instituição é a família. E a segunda instituição é a igreja. Mais nenhuma instituição, seja lá ela qual for, da classe que for, virada para onde for, não influenciam a sociedade. Não influenciam o modo de estar da vida. Somente a família e somente a igreja. Então é muito importante nós atentarmos para o que Paulo está aqui falando em Efésios. Porque se você quer interferir e influenciar a vida das pessoas que o rodeiam, a melhor transmissão do Evangelho é a sua própria vida. É a sua própria imagem. A sua própria maneira de agir e maneira de falar. E hoje vamos estudar isso. Como é que há coisas que têm que sair de nós, porque diz Paulo, não convém, santos. No capítulo 5 ele abre com um ponto-chave para a vida do cristão. O cristão tem que ser imitador de Deus como filhos amados, andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Este é o final do verso 2. Então, para eu influenciar alguém, para eu influenciar o meu trabalho, a minha família, os meus amigos, o meu círculo de amizades, sejam eles cristãos ou não, e eu volto a frisar, você só se deve afastar de alguns amigos se a coisa complicar, se você vir que é muito grave, então afaste, e nós vamos ver isso hoje. Mas de resto, eu não estou a dizer que o cristão não pode se relacionar com outras pessoas. Claro que pode. Como é que você evangeliza se não se for influenciar com os outros? O próprio Jesus almoçava e jantava em casa de pecadores. O próprio Jesus, os maiores amigos deles eram todos pecadores. Todos a escória da humanidade. E ele não se foi refugiar no templo, junto aos fariseus, aos sacerdotes. Ele foi para o terreno. Ele foi lidar com gente, com pessoas. Eu costumo dizer-me o seguinte, sem medo nenhum daquilo que vou dizer. Se você não gosta de pessoas, então você não é cristão. Vou reformular a minha afirmação. Se você não gosta de pessoas, não só não é cristão, como não está salvo. Independentemente se você está dentro da igreja ou não. Quem não gosta de gente, quem não gosta de pessoas, nunca pode ser imitador daquele que foi cravado naquela cruz. Porque ele amava gente, ele amava pessoas, ele preocupava-se com as pessoas e as pessoas mais desprezíveis. Não as de maior nível social,
Era aqueles que estavam no chão, é que ele amava. Era aqueles que estavam no chão, é que ele se preocupava. Foi por aqueles que estavam no chão que ele chorou. Posso ouvir dizer um amém? Capítulo 5, verso 3. Neste ponto, Paulo explica como aplicar na prática a salvação que ele falou no capítulo 4, nos versos 20 a 24. Você lembra-se daquele trocadilho, daquele exemplo do homem trocado de roupa. Chega à noite do trabalho, despe-se, toma banho, refresca-se, veste uma roupa lavada e vai jantar. Amém? Ninguém vai jantar ou ninguém se vai deitar sujo do trabalho. Há toda uma higiene a fazer, inclusivamente a roupa. A santidade do homem, ela é praticada no trocar de roupa, ou seja, despir aquilo que é velho do homem velho e vestir do homem novo. Você está a entender? Ele diz isso, verso 20, ele diz isso no verso 22, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e não vos renoveis no espírito do vosso sentido. Portanto, há uma necessidade de trocar de roupa, trocar as más influências, trocar a velha vida. Este é o passo negativo e o passo positivo. Mas olhe para mim, preste atenção. Não interessa só trocar a velha vida, é preciso vestir o fato novo. Não interessa só renunciar às coisas do mundo, às coisas do passado, às coisas do pecado. É preciso começar a praticar a santidade. Poderá você estar-me a perguntar assim aí no seu espírito, pastor, mas a santidade é promovida pelo Santo Espírito? Claro que sim. Claro que sim. Mas você é cúmplice dele. Ele faz uma parte e você faz outra. Se não fosse, Paulo não dizia, não intercessais do Espírito Santo. Você é cúmplice, é parceiro, é sócio do Santo Espírito. O Santo Espírito faz uma parte na sua vida, você faz outra. Amém? E como é que isto funciona? Aí no verso 25 está, até ao 29 está a explicação de como é que esta santidade se consegue colocar na prática. Eu já disse, deixai a mentira, é verdade, não irai-vos, mas não pequeis, não furte mais, trabalhe, não fale mal, fale bem. É assim que a santidade vem à nossa vida. É assim que nós praticamos a santidade. Eu não lhe vou dizer que é fácil. Eu não lhe vou dizer isso. Mas eu vou lhe dizer que é necessário. E isto, quando Paulo fala desta forma, passo negativo, passo positivo, ele está falando do praticar, porque sabe a palavra praticar vem do exercício. E exercício é diário. Hoje você faz uma coisa pequenina, pratica durante os dias essa coisa pequenininha, e depois sobe de nível, e vai subindo de nível, e vai subindo de nível, e vai subindo de nível, como diz lá Efésios, até que chega varão perfeito à estatura varonil de Cristo. Esse é o objetivo. Esse é o alvo. Mas há necessidade de praticar. Há necessidade de exercitar. E exercitar não só na parte negativa, mas também na parte positiva. Paulo tocou nas feridas da humanidade. Já reparou? Claro que ele era iluminado pelo Santo Espírito, só podia. Quem é melhor que o Espírito Santo para conhecer a humanidade? Paulo tocou na ferida da humanidade. A mentira, a raiva, a desonestidade e o falar de borla, falar à toa, fora de tempo. Amém, igreja? Esse olhando para estas 4 coisas, nós vemos uma pessoa, vemos um homem. Sim ou não? No desenvolvimento disto, Paulo aplica estas práticas quanto à pessoa do Espírito Santo. Do capítulo 30 até ao 31, ele vai falar sobre não interceder do Espírito Santo, vai dar aqui uma relação, uma lista, é a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfémia, a malícia,
Antes sede uns para com os outros, benignos e misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros. Isto diz respeito entre mim e o meu próximo com a interposição do Espírito Santo. Se eu não honrar o meu próximo, eu estou quebrando mandamentos da lei que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Estou-me revoltando contra Deus e, mais acima de tudo, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Eu não quero dizer que ao fazer isto eu perco a salvação. Você está a entender? Eu não perco a salvação, mas eu perco a presença do Espírito Santo em mim. Eu não quero abrir mão dele. Você quer? O alvo da minha vida todos os dias. E olha que ainda hoje eu chorei, me lembrando de coisas que eu já fiz que entristeceu duramente o Espírito Santo. Há toda uma realidade que nós devemos fazer uma retrospectiva e nunca mais fazermos as coisas contrárias. Amém? Passo negativo, passo positivo. A vida cristã. Olha agora que eu vou entrar na mensagem, e esta mensagem vai ser curta, mas é uma das mensagens mais essenciais para a vida de um crente, para a vida daquele que quer seguir a Cristo. A vida cristã vai muito para além de somente não entristecermos o Espírito Santo. Vai muito para além. No texto de hoje, Paulo vai continuar na mesma filosofia, a filosofia dos dois passos, o passo negativo e o passo positivo. Vemos nos versos 3 a 6 a imoralidade contra a gratidão. Deixai a imoralidade e pratiquem a gratidão. As coisas que nem se devem nomear entre nós, entre os santos, que está nos versos 3 ou 4. E qual é a razão para que estas atitudes, e nós vamos ver uma por uma, qual é a razão destas práticas que Paulo descreve aí, serem repudiadas, ou pelo menos devíamos repudiá-las? Está no verso 3. Porque não convém a santos e nem ainda se nomeia entre vós. Amém? Portanto, o que é que Paulo está aqui a dizer? Nem deveria ser falado, nem deveria ser pensado, nem deveria ser comentado. Todas estas coisas não convêm aos santos, aos que dos fins de Deus. Amém? Você é separado. Santo não quer dizer que está numa prateleira dentro do altar de uma igreja. Você não é de pau, você não é de madeira, você não é de metal. Você foi criado à imagem e semelhança dele. Você foi separado por ele. Então você tem que andar mediante essa condição, a vocação do seu chamado. Portanto, você não pode ser nem compactuar com isso, nem comentar isso, nem sequer nomear. Está a ver o problema, a gravidade da situação? Por 3 razões. Não convém a santos porquê? Primeiro, a igreja não caminha com a maioria que os outros querem. Costuma-se dizer que a maioria tem a força. Não, nem é sempre assim. Pelo menos dentro da igreja. Eu não posso ir pela maioria. Mas a maioria fala, a maioria pratica, a maioria comenta. O problema é que é deles. Amém? Eu não posso ir com a maioria, porque não convém, porque eu sou santo, porque eu sou separado para as coisas de Deus, para o serviço de Deus. Segundo lugar, a igreja é contracultural. É, pastor? É. O que é que quer dizer isso? Eu vou explicar. Ser cristão é andar contra a tradição. Ser cristão é igual a andar contra a cultura. Às vezes dizem-me assim, pastor, tem que ser um bocadinho mais meio. É a cultura deles. E eu que me importa a mim. O que é que diz a palavra? A cultura tem que ser mudada. A igreja é contra a cultura. A igreja vai contra as tradições. Não quer dizer que nós tenhamos que abolir tudo. Lógico, claro que não. Mas Paulo diz, retém aquilo que é bom.
Temos que julgar as coisas, filtrar, como já foi falado. O cristão é um filtro e só entra aquilo que é bom. Amém, igreja? Você está a entender isto? Até a igreja é contracultural. E, em terceiro lugar, cabe à igreja condenar tais coisas. Eu vou-lhe dar exemplos práticos que se passa comigo no meu dia-a-dia. Passa-se com o seu dia-a-dia. Eu trabalho no meio de homens, nas obras. Já está a imaginar. As palavras que se usa dentro de uma obra. As conversas que se faz dentro de uma obra. Sim ou não? Agora, eu não quero ser desmancha-prazeres. Então eu vou dizendo que sim a tudo o que eles dizem. Eles contam uma anedota picante, pornográfica, e eu aplaudo e rio. Eles dizem 3 palavrões, eu digo 4. Só porque é para não ser muito acima deles. Não. Eu tenho que condenar essas atitudes. Eles contam as anedotas pornográficas e eu fico a olhar para eles sem me rir. E muitas vezes eles me perguntam, então não achaste graça? Eu, puramente nada. Está a perceber? No Facebook, por exemplo. Eu hoje ouvi um comentário de um pastor e achei perfeitamente lógico aquilo que ele disse. Se a tua esposa ou a tua namorada publica fotografias sensuais no Facebook e alguém comenta e ela faz um gosto, então larga, porque não é digna de ti. Amém? São pessoas que compactuam. Mas pastor, eu só comentei. Escute, não comente. Continue para baixo. Nem faça gosto, nem comente. Amém? Há coisas que se colocam no Facebook que servem para teste nosso. Até onde é que vai a nossa condescendência? A igreja tem que condenar tais coisas. Essa pessoa que me contou a anedota pornográfica, e eu não me ri, e ele ficou todo ofendido porque eu não me ri, eu só lhe tenho que dizer a ele, eu não concordo com isso. Porque eu sou cristão. Está a entender? Você tem vergonha disso? Você tem vergonha de falar assim? Eu já tive. Mas hoje estou completamente descarado. Amém, igreja? A igreja tem que condenar tais coisas. Não só não praticar, mas condenar. Passo negativo, passo positivo. Porque se você não condenar, você não praticou, mas consentiu. Faz toda uma lógica. Aliás, como não podia deixar de ser. O que podemos fazer então em contraste destas coisas? Em vez de praticar tais ações, em vez de praticar tais imoralidades, deixe de praticar essas imoralidades e começo a dar ações de graças. Palavras de ações de graças. O que é isso, pastor? Atitudes de gratidão. A ação de graças não é você passar as 24 horas do dia a agradecer. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. Acho que depois do disco risca. É as suas atitudes, não as suas palavras. Atitudes de gratidão. O modo de estar, o modo de agir, o modo de pensar, o modo de falar. É isso que demonstra a sua gratidão para com Deus. É a sua mudança de atitude, a sua mudança de vida, a sua escolha de uma nova vida. Isso é a ação de graças. A gratidão é o oposto da imoralidade e da cobiça. Quando você anda em gratidão, com certeza que já aboliu a imoralidade e a cobiça da sua vida. Você pode me perguntar assim, pastor, quais são os argumentos que me convencem a não viver nem nomear a imoralidade? Verso 3, não convém a santos. Verso 5, ninguém pratique tais coisas. Ninguém que pratique tais coisas tem lugar no reino de Deus. Então, se você quer ser um cidadão do reino celestial, você vai ter que deixar a imoralidade, vai ter que deixar a cobiça e vai ter que praticar atitudes de gratidão. Porque não convém a santos e você só vai se não estiver manchado com isso. Nós precisamos entender que Cristo já reina.
O reino de Deus chegou. Já, mas ainda não. Cristo já reina. Nós já somos cidadãos do reino celestial. Porque Paulo diz lá que nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Espiritualmente, fisicamente você ainda está aqui. Mas espiritualmente você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então isto deve ser motivação para que você busque a santidade. Não uma santidade hipócrita. Aquela santidade que só se vê dentro dos cultos. Ou quando encontra pastor na rua. Não, é uma santidade verdadeira. Independentemente se você está acompanhado ou não. É muito fácil. É muito fácil nós entrarmos por caminho da imoralidade. Basta ligar a televisão. Basta ligar a TV. Basta você ir atrás da sua própria natureza e ver uma moça bonita na rua e cogitam os pensamentos que não devia pensar. É fácil isso. Como é que eu posso então me livrar? Arrependa-se em seguida, porque Deus conhece a miséria que fez. Deus conhece. Pode crer que Deus conhece. Deus sabe qual é que é o defeito de fabrico da linha de montagem. Está a entender? Passo negativo. Passo positivo. Pecou, arrependa-se. O que aconteceu aqui? A gratidão é o oposto da imoralidade e da cobiça. Os santos, olhe para mim, aprenda isto que eu vou dizer, uma dica que eu lhe vou dizer. Isto é muito importante para você ouvir. E não só para você ouvir, mas para você se lembrar no seu dia-a-dia. Os santos já experimentam as coisas do reino. Pastor, mas eu tenho uma doença. Pastor, mas eu estou desempregado. Pastor, mas a minha mulher azucrinou-me os ouvidos. É tudo secundário. Tudo secundário. Pastor, eu tenho dívidas para pagar, não tenho dinheiro. Secundário. Porque você já usufrui de regalias, de coisas do reino. Você já tem paz com Deus e tem o Deus da paz consigo. Você já usufrui de paz. Você já usufrui do perdão de Deus. Sabe que há muitos que se suicidam por causa da falta de perdão, porque não têm a certeza que estão perdoados. Você tem a certeza que já foi perdoado. Amém? Você está ilibado de toda a culpa do pecado. A sua dívida está paga por Cristo naquela cruz. Portanto, você usufrui do perdão de Deus. Tem paz com Deus, tem o Deus da paz, usufrui do perdão. Você tem a santificação. O que é isto, pastor? É a ajuda do Espírito Santo no seu modo de vida diário, que o vai santificando, o vai regenerando, o vai transformando, o vai mudando, até que você um dia chegue à estatura perfeita, varonil de Cristo. Você usufrui do Espírito Santo. Ele é seu cúmplice, é seu parceiro, é seu sócio. Ele dorme consigo, acorda consigo, come consigo, toma banho consigo, trabalha consigo, fala consigo, lê consigo. Amém? Você usufrui disso. Isso é do reino. E mais, você usufrui do amor. O amor de Deus para si, o amor de si para si e o amor de si para o próximo. Isso são coisas do reino. Mas deixe que eu lhe diga uma verdade. Esta é uma verdade que você deve guardar. Mas há outras verdades que você deve aprender. É que determinadas pessoas não podem. É que não fazem ou não devem. É não podem fazer parte do reino de Cristo. Deixe que eu lhe mostre isso aí no verso 5 do capítulo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário
impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança de Cristo e de Deus. Existem pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Porquê, pastor? Porque não podem. Não é porque não é duvidoso, não é porque não devem entrar. Deus diz, não podem, não entram. Está fechado. Fornicário, impuro, avarento, idólatra. O fornicário, você sabe o que é? É um homem, uma mulher que amante da prostituição, amante da luxúria. O sexo para ela é tudo, e eu viro mais para os machistas, para os homens machos, que pensam que o sexo está na cabeça, na testa. Eu tenho um letreiro na testa que diz, eu sou muito macho. Portanto, isto vem à ideia de sexo, chamar a atenção das fêmeas, onde eles passam a sua fragrância corporal, faz as fêmeas cair para o chão desmaiadas. É a pornografia, tanto a escrita como a falada, como a vista em TV ou no computador. O que é mais fornicário, pastor? É aquele que adultera, troca a sua mulher, troca o seu marido por outro ou por outro. É aquele que não atualiza o seu estado perante Deus e perante os homens. Está incluído aqui também. Portanto, esta é uma classe. O que é os impuros? Os impuros é as pessoas que vivem para fazer mal. Praticam atos de malvadez para seu belo prazer, para estarem bem com eles próprios. O que é impuro, pastor, é aquele que não perdoa. É aquele que anda rancoroso, raivoso. É aquele que fala mal das pessoas. É aquele que espisoteia, acalca, suprime o próximo para crescer. O que é o impuro, pastor? É aquele que no trabalho vai fazendo criticazinhas, criando conversinhas, de forma a que ele seja o melhor e vá crescendo até atingir uma posição mais alta. O que é o impuro, pastor? É aquele que fala mal, falso testemunho, é aquele que acusa o seu próximo. O avarento. E deixe que eu lhe diga que o avarento e o idólatra andam assim, de mãos dadas. É, pastor, o que é que o avarento tem a ver com o idólatra? Quer saber? O que é o avarento? O avarento é aquele homem que acorda de manhã e o alvo dele é ganhar, entesourar, ajuntar, guardar, fazer crescer a sua conta bancária. Como? Não interessa. Os fins justificam os meios. O avarento é aquele que se vire alguém com fome, ele diz, vai trabalhar malandro que eu também trabalho. Mas não dispõe de algo para suprir a falta do outro. O avarento é aquele que ama o dinheiro. O avarento é aquele que faz do seu dinheiro o seu Deus. Então é idólatra. No fundo, o avarento, ele pode acreditar em Deus ou não, mas é sempre idólatra. Porque, em primeiro lugar, ele ama-se a si próprio. Ele idolatra-se a si próprio. Ele presta e rende homenagem a si próprio, porque saiu do meu cabedal. Eu é que sou bom, eu é que sei, eu é que consegui, eu é que fui à luta. Primeiro, ele faz de si próprio o seu próprio Deus. Segundo, ele ama o dinheiro. E depois ele ama todas as coisas que consegue adquirir com o seu dinheiro. Portanto, tal homem é idólatra. Deixa que eu lhe diga aqui um comentário, rapidamente. Fornicário, impuro, avarento e idólatra, juntos, estas 4 categorias juntas, eram termos de práticas nos templos pagãos e no presente no modo de vida dos gentios. Quem é gentil, quem não conhece a Deus, quem não anda nos caminhos de Deus, é fornicário, impuro, avarento e idólatra. Isto faz parte da própria natureza do homem. Quando Adão e Eva caíram, eles nos
deram como herança estas atitudes, porque é próprio do homem. O homem é fornicário, tanto há a mulher que só pensa no sexo, como o homem que só pensa no sexo, é impuro, só pratica atos e atitudes de impureza, é avarento porque só vê a sua própria barriga, o seu próprio bem-estar, e ao fazer isto tudo, ele torna-se também idólatra. É alguém que confia em Deus estará satisfeito com o cônjuge que recebeu de Deus, estará satisfeito com o seu trabalho, estará satisfeito com os seus amigos, está satisfeito com a sua conta bancária, está satisfeito com a sua vida, porque a oração que o Senhor Jesus nos ensinou é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O avarento não fala no pão nosso, amém? De cada dia. O avarento fala naquilo que ele pode argumentar mais. Qual é o último argumento de Paulo, caminhando agora para a reta final desta mensagem? Está lá no verso 6. O último argumento de Paulo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muitos cristãos, e agora falo para cristãos, já não falo para o mundo, eu já não falo para gentios, eu falo para cristãos, porque infelizmente, ao longo destes meus quase 30 anos de crente, 26 de pastor, eu já vi muita gente, eu já vi muito pedaço de gente a se perder por causa destas 4 categorias. Eu já vi muito cristão avarento, eu já vi muito cristão crítico, falar mal, eu já vi muito cristão acusar o seu próprio irmão, eu já vi muito cristão espizinhar o seu próprio irmão para ficar nas boas à vista do pastor e aí subir de nível na igreja. Eu já vi muito cristão avarento, enganar outras pessoas, ser desonesto, e até já vi muito cristão ser fornicário, amante da prostituição, amante da pornografia, infiel à sua esposa, pedófilo. Ainda há pouco tempo nós vimos um caso de um pastor em Leiria que abusava de 4 crianças da sua igreja. Um pastor. Esses não vão entrar no reino dos céus. Esses não podem entrar no reino dos céus. Podem ser cristãos toda a sua vida, mas estão a caminhar num grande erro. Mas muitos cristãos me dizem, a contrapor este verso 6, eu vou ler novamente: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muitos dizem assim: pastor, Deus é amor. Não, realmente eu caí, eu pequei, mas eu vou pedir perdão a Deus, porque Deus é amor, Deus não se ira. Quando Paulo diz aqui que por estas coisas veio a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ele está-se referindo literalmente no original grego ao inferno. Por estas coisas veio o inferno para os tais que praticam tais atitudes. Por outras palavras, por estas atitudes, o inferno está certinho para essas pessoas, sejam cristãos ou não. É duro ouvir isto? É. Mas você e eu precisamos ouvir. Porque a Igreja de Cristo, meus amados irmãos, e quanto mais para a frente formos caminhando o século XXI, eu não sei quanto tempo mais Deus me reserva nesta terra. O que eu sei é que não vai haver melhoras. Antes, pelo contrário. Muitas das profecias estão começando a cumprir-se hoje. Eu fiquei pasmado há poucos dias, não foi há 2 dias. Eu não conhecia tal, eu não sei se lhe chama religião, se lhe chama ideia, não sei que nome é que lhe é de chamar. O que é certo é que existe.
os sionitas. Sionitas são pessoas que amam Israel, amam o povo de Israel e tudo quanto faça parte de Israel, e depois dizem assim: eu sou sionita e cristão evangélico. A minha alma caiu. Está-se a rir? Fiquei a olhar para aquilo. Eu até fui à procura o que é que era o termo, e quando eu li tudo aquilo que era o termo, eu disse: meu Deus, aquilo que Paulo falou lá em Gálatas: ai de vocês, Gálatas, que estão a fazer o sacrifício de Cristo incompleto. Aquilo que Paulo falou lá a Gálatas está-se cumprindo hoje. 2000 e qualquer coisa anos depois. Você está a perceber? Você está a perceber a gravidade disto? É por isso é que poucos cristãos puros querem ouvir a verdade pura. O que eles querem é não ouvir isto. Não, pastor, não falo nisto. Expor a minha vida, não. Eu já sei que sou pecador, pastor, não martirizo mais. O que é que eles querem ouvir? Show. Palavrinhas doces, mansas, mel. Massajar o ego e a cabeça. Faz conta, estou aí 4 horas numa massagista. Querem sair, querem entrar a pular e sair, sei lá como. Mas o que nós precisamos ouvir é isto. O que a Igreja de Cristo precisa ouvir é isto. Foi isto que Paulo pregou para os Gálatas, foi isto que Paulo pregou para os Romanos, para os Filipenses, para os Tessalonicenses, para os Efésios, para os Colossenses, e foi isto que Paulo entregou ao seu filho espiritual Timóteo. Paulo diz: não abras mão, prega a verdade. Não pregues aquilo que os outros querem ouvir, prega a verdade. Amém? Porque estas coisas estão acontecendo. Nós estamos a estudar um estudo que é o fim dos tempos. As pessoas pensam que os fins dos tempos vêm com grandes catástrofes. Não vem nada. Os fins dos tempos vêm, as profecias vão se cumprindo com o agir das pessoas, com a estrutura da comunidade, com a malvadez, a impureza e tudo o resto. Eu vou terminar com uma frase. E o que é que vai ser dito nesta mensagem? Esta talvez seja das mensagens mais importantes do livro de Efésios. Porque aqui está o cerne. Nós conhecemos uma árvore pelo seu fruto. Nós conhecemos uma árvore se ela está boa ou má, cortando a casca e vendo se a resina corre. É o cerne. É onde está toda a estrutura. E nós vemos se o cristão é verdadeiro ou não pelo seu cerne. E este é aquilo que nos diz respeito a nós, cristãos. Se você quer ser cristão, pratique. Se você não quer ser cristão, ande como está o mundo. Só tem 2 caminhos a andar: ou o bem, ou o mal, ou a vida, ou a morte. Eu, porém, faço minhas as palavras de Deus. Escolha a vida. Escolha o bem. Escolha o caminho certo. Escolha o Evangelho. Escolha ser parceiro do Senhor Santo Espírito. Escolha ouvir as palavras que lhe doem. A distinção está no crente verdadeiro, que cai em alguns desses pontos, mas logo se arrepende. Porque, como eu disse, nós estamos no mundo. É muito fácil nós pecarmos nestas áreas. É muito fácil. Porque está na nossa própria natureza. Faz parte de nós, está no nosso ADN, está na nossa cadeia de cromossomos. Portanto, é muito fácil nós cairmos em algum erro. Mas a diferença entre nós e o mundo é que nós nos arrependemos e o mundo acha normal. O cristão se arrepende. E, ao contrário, é aqueles que vivem continuadamente, diariamente, nestes erros. Então, a minha oração hoje é só uma. O objetivo desta mensagem hoje para vós é só uma. Arrependa-se para Deus. Não basta só deixar. Você tem que se arrepender. Passo negativo, passo positivo.
Amém? Paulo nos dá aqui instruções preciosas. Ele não fala em milagres estrondosos. Ele não fala em curas. Ele não fala em acontecimentos impossíveis, extraordinários, sobrenaturais. Ele está aqui tratando com pessoas, com gente, com comunidades. E se você quer ser cristão, você vai ter que fazer a diferença. Você não pode andar mais como o mundo anda. Você não pode ser como menino inconstante, levado na roda de todo o vento de doutrina. Você veja que Paulo escreve aos Coríntios, a sua primeira carta, a sua segunda carta, foi porque havia estas coisas dentro da própria igreja. Amém? Tudo isto que nós falamos, todas estas 4 categorias, elas existiam dentro da própria igreja. Uma igreja que se intitulava super espiritual, conhecedora e portadora de todos os dons espirituais. No entanto, sabe o que Paulo nos chama? Crianças. Meninos de leite. Amém? Eu não quero ser chamado menino de leite. Eu não quero ser chamado de criança. Também não quero ser chamado de super espiritual. Mas eu quero ser chamado de um homem que conhece a verdade e que pode não andar perfeitamente na verdade, mas pelo menos tenta. Pelo menos dá o passo negativo, a seguir vai dar o passo positivo. Amém, igreja? A minha oração hoje é que você se arrependa. Porque, por incrível que pareça, eu estive a falar para si. Amém? Eu estive a falar para si. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Te agradeço, meu Deus, porque Tu és bom, Senhor. Tu nos retiras, Senhor, do conforto da mesmice. E atuas na nossa alma, nos dando sempre conhecimento, nos ilustrando, Senhor, a nossa vida passada, a nossa vida presente, nos mostrando, Senhor, como é que nós não devemos viver e como é que nós devemos viver. Eu te peço, Senhor Santo Espírito, continua, Senhor, continua nessa intensa parceria connosco. Nós precisamos verdadeiramente de Ti. Na verdade, nós não podemos viver sem Ti. Ocupa, Senhor, o espaço que é devido no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Senhor, nos vai transformando nesta vida insana, neste mundo hostil, cruel, que não é propício a Ti, Senhor, mas que nós vivemos nele. Muitos dias nos é extremamente difícil, muitos dias nos é completamente impossível aguentarmos, Senhor, estas tentações, estas afrontas, aguentarmos estas conversas. Então, Senhor, reveste-nos, Senhor. Reveste-nos, Senhor, com o Teu poder, com a Tua verdade. Acende, Senhor, a luz da nossa consciência, para que nós venhamos o mais rapidamente possível, Senhor, porque nós somos falhos. Nós fomos fracos, Senhor, nós caímos, nós pecamos, nós nos envolvemos na imoralidade, na impureza. Mas, Senhor, reveste-nos com o Teu poder, para que nós venhamos rapidamente a nos arrependermos, Senhor, para que esse pecado não nos afete, porque nós queremos o reino. Nós queremos estar no reino. Nós queremos ir para o reino, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.